Olá! Você já se perguntou o que você pode fazer para conseguir mais clientes? Ou já se perguntou como fazer para conseguir o seu primeiro cliente? Algumas pessoas têm dúvidas com relação a isso, por isso a gente está gravando esse vídeo para elucidar um pouco mais o que você pode fazer para conseguir mais clientes no setor condominial. A gente tem reparado que algumas pessoas estão com essa dúvida do que fazer para conseguir o seu primeiro cliente, não sabe como chegar nos decisores de dentro dos condomínios, então fica um pouco inseguro de como fazer para comercializar o próprio produto ou serviço. São dicas fáceis que a gente vai dar nesse vídeo, então você já consegue utilizar elas a partir de hoje. Se você acha que essas dicas podem ajudar alguma pessoa que você conhece, manda esse vídeo para ela, porque eu acho que é muito reconfortante pra gente quando a gente entende que essas dicas são úteis para vocês que estão no mercado. Então, não deixe de comentar o que você acha do vídeo e repasse para as pessoas que você conhece, tudo bem? Já vou começar dizendo que a grande maioria das pessoas tem dificuldade para vender, e não só no mercado condominial, em todos os mercados, elas têm a dificuldade para vender porque elas não entendem o processo de comunicação delas. Então, às vezes ela tem um site que não diz exatamente o que ela faz, o que ela deixa de fazer, não fica claro para o cliente dela quais são os canais de comunicação que ele pode utilizar para entrar em contato. Então, acaba gerando um ruído nessa comunicação que, por fim, gera a incapacidade da venda. Então, a primeira dica que a gente pode dar para vocês é mantenham os processos de comunicação claros para o cliente. Se você é um síndico profissional que trabalha com condomínios clube, deixa bem claro para o seu cliente que você é um síndico profissional que trabalha com condomínios clube. Se você é uma empresa de facilities, por exemplo, deixa bem claro para o seu cliente o que a empresa de facilities faz e como ela pode ajudar o síndico ou o condomínio, porque as pessoas têm que entender que no mercado condominial existem muitos leigos, então eles não entendem exatamente como é que funcionam os processos. E às vezes, só de você explicar pro decisor qual é o seu trabalho e como ele pode ajudá-lo, já é um diferencial muito grande que talvez faça você conseguir esse contrato. Então, seja bem claro na comunicação. Seu site precisa dizer exatamente o que você faz, por que você faz e como isso pode ajudar o seu cliente. E a gente já pega o gancho para falar sobre a segunda dica, que é mantenha os canais de contato simples. Muitas das pessoas, quando fazem e-mail marketing, quando mandam e-mail marketing para os seus clientes, usam um e-mail como, por exemplo, no reply ou não responda. Esse e-mail ele causa um extremo desconforto, porque a grande maioria das pessoas que recebem e-mail marketing, quando vão responder, elas respondem direto utilizando o botão reply, o botão responder. Então, o que acontece? Essa mensagem ela vai parar numa caixa de robô que muitas vezes não vai ser lida. Então aquela dúvida que as pessoas têm muitas vezes não vai ser sanada. Então utilize e-mails amigáveis para mandar seu e-mail marketing, como por exemplo, contato, marketing, fale conosco, um e-mail que tenha uma pessoa que vai conseguir ler esse e-mail futuramente, consiga ler essa caixa de e-mail e consiga responder as dúvidas. Outra coisa, esses canais eles têm que ser checados periodicamente. Não adianta você ter um WhatsApp de contato da sua empresa se esse WhatsApp for checado uma vez por semana. Mesma coisa e-mail. A caixa de e-mail ela tem que ser vistoriada periodicamente, porque muitas vezes as pessoas vão mandar uma mensagem para você e essa mensagem vai passar em branco. E não se esqueça que para o cliente todo o tempo de demora é uma chance a menos dele contratar a sua empresa. Então, seja rápido nas respostas dos clientes, mas principalmente seja assertivo. Tenha canais de contato que são fáceis para o cliente utilizar, como por exemplo o telefone, WhatsApp, SMS, e-mail, mas que principalmente você os utilize com frequência. E isso nos leva à terceira dica. Tenha rotinas quando você vai fazer divulgação. Não adianta você postar em alguns grupos do Facebook que você tem uma empresa de facilities, por exemplo, que você é síndico profissional e fica meses sem postar alguma coisa e de repente postar alguma coisa a respeito de novo. A grande maioria das pessoas compra depois de um grande processo de pesquisa. Então, principalmente isso dentro dos condomínios, as compras normalmente não acontecem de um dia para o outro. São vendas relacionais.
E se você tem espaços muito grandes na sua comunicação, isso faz com que o seu cliente te esqueça, isso faz com que o seu cliente preste mais atenção nos seus concorrentes, que tem um processo muito mais rotineiro. Então, se a pessoa for tomar a decisão pelo conteúdo que ela está vendo, você de repente pode até ser excluído de um processo, porque não tem uma comunicação frequente. Então, se você vai fazer postagens no blog, faça postagens com frequência. Defina uma frequência para isso, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por mês, não importa, mas seja frequente na sua comunicação. A mesma coisa se você for utilizar o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o YouTube. Sempre tenha rotinas de postagem e avise isso para os seus clientes. Diga, olha, nós temos vídeos toda terça-feira, porque o cliente ele vai saber que toda terça-feira ele pode procurar algum conteúdo no seu canal de comunicação e se for agradável para ele, ele vai esperar aquele dia para poder consumir o seu conteúdo. Então, avisa para o cliente a rotina e tenta não furar, tenta ser fiel à sua própria rotina de comunicação, porque isso traz resultados incríveis para o seu negócio. E assim, se você faz um conteúdo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, pode parecer que não tem resultado, pode parecer que você está falando com as paredes, que as pessoas não estão ouvindo. Mas acredite em mim, as pessoas estão ouvindo, estão consumindo o seu conteúdo, e quando elas notarem que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa que traz esse conteúdo com frequência, tenha certeza que ele vai ser um dos seus maiores fãs. E isso nos traz para a nossa 4ª dica. Gere conteúdo. Geralmente muita gente fala sobre conteúdo e acaba gerando uma dúvida incrível do que significa conteúdo. Porque não fica muito claro mesmo. Só que o que você tem que pensar sobre o conteúdo é que ele tem que ser algo que o seu cliente tenha acesso e que seja valioso para ele de alguma forma. Vou dar um exemplo. O seu cliente é um cara que não sai de dentro do carro. Ele tem várias reuniões, ele está em vários lugares, como por exemplo a figura do síndico. Um conteúdo que você pode criar para esse tipo de pessoas é o podcast, por exemplo. Por quê? O podcast nada mais é do que um áudio falando sobre um assunto. Assunto esse que tem que ser ligado ao seu negócio. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de gestão de qualidade. Eu vou criar o meu conteúdo sobre o quê? Sobre gestão de qualidade. Mas não só isso, não um conteúdo teórico do que é gestão de qualidade, não. Eu vou criar um conteúdo que explique para a pessoa da qual eu estou falando, da pessoa da qual vai me contratar, o que é a gestão de qualidade e principalmente como ela pode ajudar ele no trabalho que ele desempenha. Por exemplo, gestão de qualidade para condomínios. Quem vai contratar esse serviço? O síndico. E como é que o síndico pode entender que a gestão de qualidade é um diferencial que ele pode ter na gestão dele? Esse é o meu trabalho como gestor de qualidade, como pessoa que está se vendendo, em elucidar isso para o síndico. Então, o meu conteúdo vai ser exatamente sobre isso, sobre como isso pode ajudar a gestão dele. Então, existem diversos tipos de conteúdo, muitos mesmo, como por exemplo, postagens em blog, vídeos no YouTube, podcasts, stories no Facebook, Instagram, Twitter e todas as outras redes sociais que tem stories, conteúdo misto, e-book, PDFs, serviços, white papers, tudo pode ser um conteúdo. Você só tem que pensar em como esse conteúdo vai se alinhar à comunicação que você possui e como ele pode ajudar a sua empresa a vender mais. E por isso, a 5ª dica é a mais valiosa de todas, porque não adianta você ter tudo isso se você não tem um processo claro de vendas. Você precisa entender qual é o funil de vendas da sua empresa. Parece difícil falando assim, mas é fácil, você vai ver agora. Todas as pessoas,
quando elas precisam comprar um produto ou serviço, elas têm a ideia de procurar este produto ou serviço. Depois que ela procura esse produto e serviço, ela encontra algumas pessoas que oferecem esse produto ou serviço, ela vai ponderar todas as informações que ela recebeu e se é melhor ou pior um serviço ou outro. Por fim, ela vai resolver comprar esse produto ou serviço. Então ela vai entrar em contato com a empresa ou negócio que mais tem pontos positivos para ela para fechar negócio. Assim, o funil de vendas parece simples, mas existem muitos outros fatores, como por exemplo, às vezes a pessoa precisa do serviço, mas não tem um entendimento disso. Então, ela está um pouco mais recuada desse primeiro processo do funil. Outra coisa, às vezes ela não toma decisão sozinha, como é o caso do síndico. Ele precisa passar isso para uma assembleia. Então, ele precisa de outros decisores. Então, o seu funil de vendas tem que pensar em absolutamente tudo isso. O meu produto ou serviço não pode ser, não passa diretamente pelo síndico, tem que ser aprovado em assembleia. Então, eu tenho que fornecer materiais para o síndico que sejam claros o suficiente para que ele consiga passar esses formatos para a assembleia e que a assembleia tenha entendimento de quais são os serviços prestados para que facilite a obtenção desse produto ou serviço. Então, todas as vezes que você vai pensar num processo de vendas, você tem que pensar como é que essa pessoa chega a você, quais são os argumentos que você pode utilizar para convencê-la e, por fim, como será feita a contratação do serviço. Então, sempre que você for pensar na sua empresa, no que você for fazer dentro da sua empresa, você tem que pensar nisso. Exemplo, qual é a melhor forma para você converter o seu cliente? Se a sua empresa sabe que a melhor forma para você converter o seu cliente é numa conversa via WhatsApp, você tem que ter todos os seus processos, conteúdos, informações do site, tudo isso tem que levar a pessoa para que no final ela entre em contato via WhatsApp, para que então você consiga fechar. Vamos supor que não seja o WhatsApp, você faz contatos via telefone, é mais fácil de fechar assim. Então, todos os seus processos têm que levar para esse fim, para que a pessoa entre em contato via telefone ou para que ela deixe o telefone para que você entre em contato com ela. Então, sempre que você for ter uma estratégia, sempre que você for pensar numa estratégia de abordagem, tem que pensar justamente nisso. Como é que eu vou começar essa abordagem e como é que eu vou terminar? E mais importante, quantos passos ela tem? Porque aí você consegue saber exatamente quais são os argumentos que você vai utilizar em cada momento de contato com essa pessoa e aí você vai elevar o seu atendimento a um novo nível. Porque a partir de agora, as pessoas não estão só procurando produtos ou serviços, elas estão procurando um meio de como facilitar a vida delas. Meio esse que você vai oferecer com a sua comunicação. E eu sei que eu disse 5 dicas para vocês, mas tem uma que é sensacional que vocês podem utilizar e que vai ajudar muito vocês, que é estudem gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Os gatilhos mentais são frases ou palavras que você pode utilizar na sua comunicação que maximizam a intenção do seu cliente. A intenção de compra, a intenção de contato. São frases que você pode utilizar que vão despertar a curiosidade, o desejo, o medo, algum sentimento na pessoa, na qual ela se torna mais suscetível a comprar o seu produto ou serviço. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo, assim que você deixar o seu like, vai no Google, procura gatilhos mentais e começa a devorar esse conteúdo. Porque eu posso te dizer com toda a certeza do mundo que isso vai facilitar muito a forma como você vai comunicar com o seu cliente e como você vai vender os seus produtos ou serviços. E para você que tem mais curiosidade para saber como é que utiliza o marketing digital para o seu negócio, nós temos um treinamento aqui na Condomínios e Vizinhança que chama Treinamento Marketing Digital para o Setor Condominial. Ele é um treinamento completamente voltado em como você utiliza técnicas de marketing e publicidade para aumentar o número de contatos com seus clientes e fechar mais negócios gastando muito menos.
A vantagem desse conteúdo é que ele é totalmente voltado para o setor condominial. Então, ele te traz insights valiosos de como você pode conseguir mais clientes neste mercado, sem precisar adaptar as técnicas e etc e tal. Como a gente tem o suporte online que é feito personalizado, a gente só tem 20 vagas para esse treinamento. E como a gente abriu semana passada, a gente já tem gente inscrita. Então, eu, se fosse você, corria para garantir a sua vaga, porque esse treinamento ele é sensacional para você que quer conseguir mais condomínios, mais clientes e não quer gastar mais com isso. Então, vem com a gente, porque esse conteúdo está imperdível, tudo bem? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima!